Olá, pessoal, tudo bem? O que me inspirou de vir aqui bater esse papinho com vocês sobre a alienação parental é a história de uma paciente minha, né? Ela foi alienada desde a infância pela mãe narcisista em relação ao pai, né? Então, ela tinha muito medo do pai, porque ela pensava que era uma pessoa agressiva, uma pessoa que, um pai que descartou ela como filha, enfim, uma lista de coisas negativas que a mãe dela, que é narcisista, dizia a ela, né? Então ela foi crescendo depois do divórcio dos pais, né? Que ocorreu na infância dela ainda, ela cresceu totalmente afastada do pai, totalmente afastada. Quando ela descobriu o narcisismo, ela tinha em torno de 35 anos, 34 anos, ela descobriu e aí então começaram a cair aquelas fichas, né? Aquela despersonalização que nós sofremos e a gente começa a ter dúvidas em relação à nossa própria opinião, em relação a valores que nós temos, em relação a outras pessoas. E aí ela foi em busca desse pai, gente. E para a surpresa, né, minha, dela e todo mundo que vai ouvir, esse pai é uma pessoa bondosa. Óbvio, né, gente? A mãe narcisista, ela nem sempre, né? Todas as mães narcisistas vão escolher aí um bom parceiro, um bom marido. A maior parte dos casos são pais trastes, né? Talvez coabusadores, pais que são ruins como a mãe narcisista, né? Mas sim, tem casos de homens que são bons, que são, talvez dariam até um bom pai se tivessem tido a oportunidade de criar esses filhos, mas foram afastados dos filhos injustamente. E foi o caso dela. Ela descobriu o pai já até doente, ele sofreu muito gaslighting com a mãe narcisista, ele sofreu horrores na mão da mãe narcisista, né? Talvez era até um homem codependente. Foi muito triste, né, o que ela descobriu, que o pai, depois disso, nunca mais casou e meio que ficou jogada, sabe? De lado mesmo, se sentindo uma das piores pessoas do mundo, porque o narcisista tem essa capacidade de alienar não só os filhos, né, mas os cônjuges também, né, a esposa, o marido, também consegue estraçalhar com a vida de quem quer que passe pelo seu caminho. E aí ela teve a oportunidade de levar conhecimento para esse pai, de levar o que é o narcisismo, e esse pai buscar cura emocional também, tá? Achei muito bacana. Depois esse pai até participou do casamento dela. Foi muito lindo o final em relação a esse pai. Tem poucos casos assim, mas sim, existem. E eu precisava trazer esse papo, né, para vocês, porque, de repente, a opinião que você tem sobre o seu pai, ela foi deturpada e você não se deu conta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a alienação parental nesse vídeo. Mas antes, eu quero pedir para você aquela curtida básica. Cada vez que você curte, você ajuda no crescimento do canal. É de grátis, você não paga nada. Também vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito. Clicar aqui, ó, no meu grupo do Telegram, no meu canal do Telegram. Tá aqui na descrição. Entra, tem a aula Empodere-se que tá te esperando. Uma aula gratuita que eu desenvolvi para você aprender a lidar com pessoas abusivas. E também quero deixar um recado muito especial para você que está com a intenção de investir no meu treinamento online como superarmãesnarcisistas.com agora no início do mês de agosto. As 10 primeiras pessoas que efetuarem a sua compra em agosto, né, a partir do dia 1º de agosto, ganharão de presentaço uma sessão online de mentoria comigo. Então, você que, né, efetuar, se foi dentre essas 10 primeiras pessoas, você vai ganhar essa sessão de mentoria e aí você vai escolher, né, se você quer aconselhamento, quer tirar dúvidas sobre narcisismo, se você quer aí um ouvido e uma boca amiga que entenda do assunto, que vá te validar, sem que você não corra nenhum risco aí de se aborrecer, de ficar triste, de ficar decepcionado. Infelizmente, isso é uma realidade aí entre os sobreviventes. Então, tá aí o presentaço para os 10 primeiros que efetuarem essa compra, né? Efetuarem esse investimento na sua saúde emocional através do treinamento com os superarmães narcisistas. É o primeiro link aqui da descrição. Então, vamos lá. O que é alienação parental, Virginia? A alienação parental é o processo e o resultado das manipulações psicológicas de uma criança em mostrar medo, desrespeito ou hostilidade injustificados em relação ao pai ou à mãe, né, dessa criança.
Então, quem comete alienação parental? Qualquer pessoa que venha alienar essa criança contra seus progenitores, né? Contra o seu pai ou a sua mãe. Claro, né, gente? Ó, abro aspas. Essa lei, ela tem que favorecer quem? A criança. A mãe narcisista utiliza da alienação parental a favor dela, você sabia? Tem casos, né, de mães narcisistas que utilizam a alienação parental dizendo que o marido, por exemplo, ele abusou sexualmente dessa criança, quando é mentira. Mas, abro aspas, tem pedófilo, que é pai, e fica também querendo se utilizar dessa lei para favorecer também a esses psicopatas, tá? Então, a lei, o judiciário tem que entender para qual lado que essa balança vai pesar, sempre pensando no melhor do menor. Não o melhor para a mãe ou para o pai, mas o melhor para esse menor. Infelizmente, isso é verdade, mas nem por isso que existem pedófilos, que existem estupradores, cometem tais crimes com as crianças, que a lei não deve existir, ela tem que existir. Porque também tem mães que alienam, não são só os pedófilos que alienam. A mãe narcisista, as mães psicopatas, elas também alienam, né? Então, o judiciário tem hoje estrutura para identificar mentiras, né? Quando o pai realmente é pedófilo, o judiciário vai compreender. E quando também uma mãe está alienando um filho contra o pai, o judiciário também vai entender, né? Então, o foco principal é o quê? É a criança, é a proteção dessa criança e não salvar pedófilo ou salvar aí uma narcisista ou uma mulher abusiva, uma mulher psicopata que queira prejudicar o marido, né, num divórcio, alienando esse filho contra ele. Então, essas mulheres alienadoras, elas vão sim alienar essa criança contra o pai, né? E aí vão utilizar dizendo que o pai era cachaceiro, que o pai era alcoólatra, que o pai batia. Muitas vezes o pai é um banana, né? Ele que talvez apanhava dessa mulher narcisista, mas ela dizia que o pai batia, ela dizia que o pai foi embora porque engravidou, que a criança é fruto de uma rejeição do pai, quando de repente o pai nunca fez isso, talvez ela traiu e o pai pediu o divórcio, mas ela conta para esse filho que o pai separou, né? Seu pai separou de mim por sua culpa, né? Que a mãe narcisista adora botar a culpa no filho, né? Seu pai se separou de mim por culpa sua, porque ele não queria você, ele não queria ser pai, né? Ele rejeitou essa gravidez, por isso ele foi embora quando eu estava te gerando, quando eu estava grávida de você. Então, a mãe narcisista ainda pode, além de alienar, querer culpar a filha pelo desaparecimento desse marido, né? Como vocês bem sabem, narcisistas não costumam ser fiéis, né? Muitas vezes essa mulher não foi infiel, muitas narcisistas têm compulsão sexual, diga-se de passagem, né? Tem perversões sexuais, e aí elas traem adoidado. E aí colocam a culpa no pai, né? Para que esse filho ou essa filha nunca tenha acesso ao pai. Por quê? Se tiver acesso ao pai, irá descobrir o quê? Muita sujeira por debaixo do tapete, né? Talvez as infidelidades dessa mãe narcisista, talvez os podres de ex dela, né? Que o pai talvez descobriu. Talvez a sua tia, irmã do seu pai, né? Seu pai talvez nunca teve coragem de se divorciar, por fim se divorciou. A sua tia, a sua parte paterna, a família paterna. Depois que você tem acesso à família paterna, você vai descobrir talvez um monte de podre que a mãe narcisista fez contra o seu pai, que seu pai não sabia, mas que a família dele soube que ela aprontou, né? Talvez questões financeiras, roubos financeiros, roubos de herança, apropriação ilegal, né, de bens desse marido, ou né, desse agora talvez ex-marido. Então, muita coisa, né? Você pode ter acesso a muita informação da família paterna. Então, é bom para a mãe narcisista que você não tenha acesso a esses familiares. Talvez você vai encontrar validação com essa outra parte da família que você não tinha contato, porque ela a vida inteira te alienou contra o seu pai. Por isso, minha dica para você é que você busque informação desse pai ou informações desse pai que você desconhece. Porque pode ser, sim, uma pessoa boa e não uma pessoa como a sua mãe narcisista pintou a vida inteira para você, né? Lembrando que a gente sofre alienação, lavagem cerebral. Quantas informações foram ocultadas ou alteradas
pela mãe narcisista, né? E talvez você viu pelos olhos dela e talvez nunca enxergou aí a verdade. Então, vale a pena se você desconhece seu pai, né? Se você talvez não sabe, tem, né, a impressão de que talvez ele seja uma boa pessoa, ou não tenha nenhuma informação concreta, ou a vida inteira ouviu a sua mãe narcisista falar mal dele, duvide. Duvide, tenha acesso a ele, tenha acesso à sua família paterna e descubra realmente a verdade. Talvez ali você vai encontrar uma pessoa bacana, né? Como foi essa paciente minha. Talvez você vai encontrar uma pessoa, um pai que, na verdade, sempre quis ser seu pai, mas a mãe narcisista talvez alienou ele também. Talvez ele tentou contato na vida adulta, com você já adulta, e a mãe narcisista disse, não, ela não quer saber de você. Quem mandou você ir embora? Quem mandou você pedir o divórcio? Né? Quando, na verdade, talvez ela, galhou ele, né? E talvez depois que passou todo o processo de dor, de raiva dela, ele teve interesse nesse filho e nessa filha. E aí ligou, né? Procurou essa mãe narcisista, essa ex-esposa narcisista, falou, eu quero ter contato com a minha filha, me passa o telefone. Não, você não vai, você não me abandonou, você não pediu o divórcio? Não pediu? Então, não vou passar, não. E aí você não consegue ter, esse pai não consegue ter acesso a você. Então, para mim, Virgínia, né, eu deixo aqui de dica para você que talvez sim você vai encontrar aí um porto seguro, um amigo, um pai que nunca pôde ser pai porque realmente foi roubado esse direito. Tanto pela parte da mãe narcisista alienar você contra ele, mas também alienar ele contra você. Dizendo, não, ela não quer saber de você, né? Você, de repente, esse pai sofre e é um alcoólatra, né? Porque ela não quer saber de você não, porque ela sabe que você é um cachaceiro, sabe? Você é um alcoólatra, ela sabe que você é um pé de cana, não quer contato com você. Às vezes você tem a oportunidade aí de estar ajudando, se ele for uma boa pessoa, né? Porque você não é centro de recuperação de ninguém, né, meu amor? Vale a pena lembrar isso, né? Mas se ele for uma boa pessoa, você pode, quem sabe, auxiliá-lo. Então, essa foi minha dica hoje. Espero que muitos encontros bons aconteçam, né? Que estejam encontros verdadeiros de alma entre mães, entre filhas e pais, e que esses laços sejam reconstruídos se forem pessoas boas, né? Esses pais forem pessoas boas. Antes de encerrar, eu quero lembrar da atualização do meu treinamento, tá, gente? Entrou a aula A Cura da Criança Interior e Como se Automaternar, o luto e o afastamento emocional da mãe narcisista e vencendo a rejeição e o sentimento de abandono, tá bem? Clica aqui no primeiro link e olha todos os módulos, tem 11 videoaulas bônus e você tem 1 ano para concluir esse treinamento. Você pode colocar o horário que você quiser, você pode reproduzir as videoaulas quantas vezes você quiser, porque o acesso é ilimitado durante 1 ano e você pode tirar dúvidas comigo através do e-mail, através do WhatsApp. Estarei do seu lado aí nesse processo de reconstrução de você mesmo. Baseado em quê? Em quê? Na verdade, né? Na verdade, quem realmente você é, tá bom? Eu amo vocês de coração e encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.